Elivaldo, vamos a Brasília? Vamos lá, Santiago. Vamos falar com Délio Rocha, nosso correspondente direto da capital federal. Délio, eu desejo um ótimo dia para você e peço que você nos fale qual foi a repercussão no parlamento do pacote econômico anunciado e entregue pelo governo. Tiago Melo, um ótimo dia para você também, para o Elivaldo Barbosa. Bom dia a todos no Piauí. Esse pacote econômico vem repercutindo muito. Ontem eu acompanhei o dia a dia do Congresso Nacional. Os parlamentares estão procurando ainda se inteirar de todas as propostas, porque tem muitas informações neste pacote. Agora, a gente percebe, viu, Tiago, que há um clima favorável no Congresso Nacional para a aprovação de matérias desta pauta econômica. A gente percebe também que os presidentes das duas casas, de Rodrigo Maia na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado, estão empenhados em também levar à frente esse pacote, estão empenhados em aprovar essas matérias. E ontem o ministro Paulo Guedes, da Economia, se reuniu com senadores em dois momentos para discutir as regras que foram colocadas no texto, para explicar, então, o teor desse pacote. E o senador piauiense Elmano Ferrer, do Podemos, participou dessa reunião, deste encontro com Paulo Guedes, e ele dá mais detalhes aí do que o ministro da Economia falou para os senadores. Ele também comentou, o Elmano Ferrer também comentou sobre a possibilidade de aprovação deste pacote na Câmara e no Senado. Vamos ouvi-lo. Que é a proposta do governo está nas mãos do Congresso Nacional. Inicialmente estou falando para o Senado e pediu a compreensão, o apoio, que nós nos aprofundássemos e aprovássemos, porque em fazendo isso nós estaríamos contribuindo para o fortalecimento dos estados, membros da federação, e dos municípios. Tudo isso vai ser mais recursos em se fazendo essas reformas que fortalece a federação, com recursos, fortalece, e a própria União. São imprescindíveis acima dos partidos, e há um ambiente aqui no Senado favorável à aprovação dessas emendas à Constituição. Aliás, Tiago, todas essas propostas de emenda à Constituição são consideradas prioritárias pelo governo, mas entre elas existe uma que é considerada a prioridade número 1, que é a PEC emergencial. Essa proposta, ela pretende aí evitar o aumento dos gastos públicos e, ao mesmo tempo, aumentar os recursos para investimentos. O texto prevê, por exemplo, aí a possibilidade de redução da jornada de trabalho em até 25% e, consequentemente, prevê a redução salarial no mesmo percentual, também prevê o fim da progressão automática sempre que determinado gatilho for acionado, sempre que a situação fiscal não for boa, e os concursos também podem ser congelados naqueles momentos mais difíceis da economia. E, Tiago, só para encerrar, na próxima semana, encerrar essa questão aí do pacote econômico do governo, na próxima semana o ministro da Economia, Paulo Guedes, também deve ir ao Congresso Nacional para apresentar, para entregar aos parlamentares a proposta de reforma aí, administrativa, que prevê aí mais mudanças para os servidores e para a máquina pública do governo federal. Tiago. Ô, Délio, ontem você nos falava aqui do mega leilão do pré-sal e o resultado frustrou a expectativa do governo. Por quê? Tiago, olha, existia uma expectativa, a previsão do governo era de arrecadar aí 106,5 bilhões de reais, com a oferta de 4 campos de exploração na região da Bacia de Campos, na seção onerosa do pré-sal. Só que desses 4 poços, apenas 2 receberam propostas e foram leiloados ontem. Um foi leiloado, o maior de todos, foi leiloado para um consórcio formado pela Petrobras, que vai pagar 90% do total, e o consórcio também é formado por 2 empresas
chinesas, que juntas vão ficar com 10% desse campo, né, e vão pagar cerca de 7 bilhões de reais. Os outros dois poços nem receberam, aliás, os outros dois campos nem receberam propostas, né? Eles estavam avaliados em cerca de 30 bilhões de reais. E o governo tinha a expectativa de uma grande concorrência entre empresas internacionais de petróleo. Isso não aconteceu, né? No final, vai entrar no Brasil apenas 7 bilhões de reais, aí que é exatamente o dinheiro que será pago por essas duas empresas chinesas. Agora o governo pretende fazer no próximo ano um novo leilão com esses dois campos remanescentes. Tiago, aliás, Tiago, só acrescentar uma outra coisa, existia até no meio político a expectativa de que esse mega leilão rendesse até mais do que os 106 milhões previstos. O próprio governador do Piauí, anteontem, conversou comigo e ele falou da possibilidade desse mega leilão gerar até 140, 150 bilhões de reais, e isso não se confirmou. Portanto, é uma frustração não só para o governo federal, mas também para o meio político. Tiago. Andou longe aí da expectativa, viu, Délio? Para a gente finalizar, há também uma expectativa de retomada do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da pauta relacionada à prisão pós-julgamento em segunda instância. Qual é o cenário que você prevê? Tiago, é o seguinte, primeiro eu queria dizer que o entendimento atual do STF prevê a prisão após condenação em segunda instância, mas esse entendimento pode mudar. Até o momento, né, já existe um placar, esse julgamento apenas vai ser retomado hoje, mas ele já começou, e o placar atual é de 4-3 a favor da manutenção desse entendimento, portanto, a favor da prisão após segunda instância. Restam votar aí outros 4 ministros, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Carmen Lúcia e Dias Toffoli, que é o presidente da Corte. Carmen Lúcia, né, já sinalizou que deve votar a favor da manutenção do entendimento. Celso de Mello e Gilmar Mendes devem votar em sentido contrário, né, impedindo que essa prisão ocorra logo após a segunda instância e que ela aconteça só após o trânsito em julgado, quando não haja mais possibilidade de recursos. E aí, o voto de desempate seria do ministro Dias Toffoli, presidente da Corte, e ele deve dar um voto aí, mas no meio termo. A tendência, ele sinalizou neste sentido, é que deve defender a prisão após o julgamento no STJ, portanto, após a condenação em terceira instância. Tiago. Tá certo, Délio. Muito obrigado pelas informações. Ótimo dia de trabalho para você, Délio Rocha, falando direto da capital federal. Voltando para cá, Elivaldo Barbosa, vamos à última. Olha, Tiago, um ex-vereador deve assinar a ficha de filiação ao PSDB na próxima segunda-feira, durante o Congresso Estadual que o partido realiza aqui em Teresina. Ele já foi até apresentado pelo presidente municipal do PSDB, o vereador Edson Mello. Trata-se do ex-vereador Robespierre Bastos, médico, carreira, já exerceu muitas funções aí em instituições da saúde da Prefeitura de Teresina e já foi vereador. Ele foi eleito em 2000 e foi vereador de 2001 até 2004 e foi eleito pelo PV, mas sempre muito próximo aí do Ninho Tucano. Se voltar ao PSDB, como vai voltar, Robespierre Bastos é nome quase certo na chapa de candidatos a vereador pelo PSDB no ano do próximo ano aqui em Teresina.